você abrisse a palavra de Deus comigo na primeira carta de Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler os versículos 13 a 17. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Amém. Meus irmãos, o tema do qual nós trataremos nesta exposição é a tradição política reformada e a Revolução Francesa. Alguns de vocês talvez tenham visto o tema desta palestra na programação do evento e tenham estranhado ao ler que nós trataríamos disso. Esse assunto, à primeira vista, parece destoar do tema geral deste simpósio, que é a evangelização reformada, e parece também ter pouca ou nenhuma relevância prática na vida dos cristãos hoje. Por isso, antes de tudo, eu tenho que explicar a vocês por que eu escolhi falar desse tema e também para que essa abordagem pode ser útil aos irmãos. Primeiro, eu escolhi tratar desse tema porque 500 anos depois da Reforma Protestante, muitos cristãos parecem estar esquecidos de que o avivamento trazido pelo Espírito Santo à Igreja no século XVI envolveu muito mais do que os 5 solas, que nós bem conhecemos, e envolveu muito mais do que os chamados 5 pontos do calvinismo. Sobretudo no que se refere ao braço calvinista da Reforma, a vitalidade e o vigor do protestantismo invadiram todas as áreas da vida humana, fazendo-se sentir sim nas igrejas. Sim, nós temos que focar e, acima de tudo, olhar para a igreja e buscar a reforma da igreja. E o protestantismo levou a restauração da verdade bíblica na igreja, sim, mas também nas famílias, mas também nas relações de trabalho, na educação e também na política. A submissão de todas as coisas a Deus e a supremacia e suficiência das Escrituras para a fé e vida do homem, como nos diz a nossa Confissão de Fé de Westminster, quando levadas às suas últimas consequências, a suficiência e a supremacia da Escritura levaram o povo reformado a desenvolver um pensamento político peculiar, uma verdadeira tradição política reformada. E essa tradição tem sido uma bênção para as nações que se erguem sobre os seus princípios, mas ela também tem sido objeto de ferrenha oposição e conflito, porque a soberania de César e a autonomia humana não podem prevalecer em meio a um povo que confessa o senhorio absoluto de Cristo e se sujeita à autoridade da palavra de Deus. No século XVIII, essa antítese entre a soberania de Deus e a soberania de César se manifestou de um modo agudo nos eventos que trouxeram à Europa uma onda revolucionária. E o exemplo mais bem acabado dessa onda revolucionária foi a Revolução Francesa. Este é o nosso porquê, por que tratarmos desse tema. Mas em que esta tradição, nascida no século XVI, e esses eventos na Europa do século XVIII podem ajudar o cristão brasileiro, no século XXI, a viver para a glória de Deus? Em que o estudo desses eventos pode nos ajudar a viver em submissão à santa vontade do Senhor?
A utilidade de aprendermos sobre este assunto está no fato de que a doutrina política reformada, apesar de cunhada, elaborada em circunstâncias históricas peculiares e para responder a desafios políticos próprios de outra época, essa doutrina política reformada está fundamentada nos princípios gerais da palavra de Deus. E a palavra de Deus, nós sabemos, segundo 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, é útil e suficiente para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Essas regras gerais da palavra sempre devem ser observadas. É o que nos diz a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 1, parágrafo 6º. E a partir desses princípios gerais da palavra, a tradição reformada, sistematizando o ensino bíblico acerca da política e acerca da vida em sociedade, essa tradição tem o potencial de nos ensinar muito a respeito de como o cristão do século XXI deve lidar com os desafios do seu próprio tempo. O que eu quero dizer é o seguinte: se nós ouvirmos o ensinamento da Escritura e a instrução bíblica elaborada pelo povo reformado ao longo dos séculos, nós seremos homens e mulheres mais capazes de compreender os dilemas de nosso próprio tempo, os dilemas políticos, sociais e culturais, e estaremos mais aptos a dar a esses fenômenos, a essas circunstâncias, uma resposta cristã apropriada. E este é o para quê do nosso tema. A nossa exposição, portanto, está dividida em 3 partes, que correspondem aos 3 momentos históricos distintos que nós temos em vista agora. Primeiro, nós vamos descrever como surgiu a tradição política reformada e quais são os seus distintivos doutrinários. Segundo, nós vamos expor brevemente o que foi a Revolução Francesa e como os princípios políticos reformados ajudaram a Igreja a compreender e a rejeitar o espírito da Revolução. Terceiro, nós devemos observar como o espírito revolucionário está bem vivo em nossa própria época e como o povo reformado do século XXI deve estar pronto a discernir esse espírito e também rejeitá-lo. Então vamos ao nosso primeiro ponto, a tradição política reformada. Eu sei que alguns irmãos já ouviram eu falar algo sobre esse assunto em outras oportunidades, mas para a nossa abordagem é importante que a gente trate mais uma vez desse assunto. Os cristãos brasileiros estão pouco acostumados a falar de política, muito menos a falar de política à luz da cosmovisão cristã. Parece haver uma ideia implícita entre os crentes brasileiros de que política é algo mundano, algo tão sujo que apenas falar sobre o assunto já é motivo de vergonha. Há algum tempo, um pastor de quem eu sou muito amigo, mas que não é reformado, postou nas redes sociais uma frase que expressa muito bem esse espírito. A frase dizia mais ou menos o seguinte: a visão cristã da política é que não deve existir uma visão cristã da política. Em outras palavras, tudo que a Bíblia tem a dizer sobre a política é que esse é um assunto para o qual ela não tem nada a dizer. A Bíblia fala, segundo esse pensamento, sobre como Deus salva pecadores do inferno e como os salvos devem se preparar para viver no céu. Mas a política é um assunto mundano e que não deve ocupar a mente daqueles que pensam nas coisas celestiais. Essa é uma ideia bastante comum. Mas os nossos pais reformados não pensavam assim. Na verdade, todos os grandes reformadores escreveram sobre assuntos políticos. Lutero redigiu a pequena obra chamada Da Autoridade Secular. Zwinglio abordou o assunto em 10 dos seus 67 artigos. Calvino dedicou o último capítulo das Institutas ao tema do governo civil. Ainda John Knox escreveu muitas obras tratando de questões relativas à vida política e o modo como o cristão deve lidar com ela. Por exemplo, o livro Apelação à Nobreza e aos Estamentos da Escócia, escrito no contexto das controvérsias com a regente Maria de Guise, durante a infância da rainha Maria Stuart da Escócia. Na verdade, irmãos, em grande medida, esses escritos dos primeiros reformadores
se destinavam exatamente a refutar o erro de muitos anabatistas, os quais afirmavam que o governo civil era para o cristão algo inútil ou até pernicioso. Calvino diz, nesse último capítulo das Institutas, que um dos seus propósitos em escrever sobre o governo civil era refutar a ideia de que a ordem social existente fosse algo contaminado ou inconveniente. São palavras dele. Diferente dos sediciosos anabatistas, Calvino afirma o seguinte: ninguém pode duvidar que a autoridade civil é diante de Deus não somente santa e legítima, como também é o mais sagrado e de longe o mais nobre de todos os ofícios da vida mortal. No final do século XVI, aí já avançando um pouco na história, os calvinistas franceses ou huguenotes, sob intensa perseguição, produziram uma variedade de escritos políticos, entre os quais se destaca uma obra cujo título em latim é Vindice contra Tyrannos, um tratado que defende, a partir das Escrituras, o direito de resistência do povo de Deus à tirania do governo civil. Já no início do século XVII, quase 100 anos após o início da Reforma, um jurista chamado João Altúzios escreveu uma famosa obra intitulada, resumindo o título, que é longo, Política, na qual apresenta uma teoria política fundada nos princípios elaborados por Calvino e desenvolvidos pelos huguenotes franceses. Posteriormente, Altúzios, o autor dessa obra, se tornou uma espécie de prefeito de uma cidade no norte da Alemanha chamada Emden, e ainda viria a ser presbítero da Igreja Reformada naquela cidade. E em seu tempo, Emden chegou a ser chamada de a Genebra do Norte, tamanha a influência que a cidade teve sobre a Igreja Reformada de sua época. Outro exemplo, em 1644, um dos teólogos da Assembleia de Westminster, Samuel Rutherford, escreveu o célebre livro Lex Rex, um tratado sobre a relação política entre o povo e os governantes. E nesse tratado, Rutherford defendeu a limitação do poder civil. Aliás, por falar em Assembleia de Westminster, a confissão de fé produzida na Assembleia também inclui um capítulo específico sobre o governo civil. E isso, irmãos, esse resumo histórico nos mostra com toda a clareza que a teologia reformada tem muito a dizer sobre política. Mas o que ela tem a nos dizer exatamente? Quais são os elementos distintivos dessa tradição política reformada? Certamente haveria muito que falar a respeito disso, dada a riqueza dessa tradição. Mas para os nossos propósitos hoje, parece adequado tratar do assunto por duas perspectivas básicas. Primeiro, vamos ver os fundamentos bíblicos da doutrina política reformada. Nós podemos dizer que essa doutrina é basicamente uma sistematização do ensino de duas passagens bíblicas. 1 Pedro 2, que nós lemos, e Romanos 13, que eu gostaria de ler com vocês agora. Abram comigo, por favor, Romanos 13. Versículos de 1 a 7. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faze o bem, e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada. Pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição,
mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Irmãos, como eu disse, a tradição política reformada é basicamente uma sistematização de Romanos 13 e 1 Pedro 2. Obviamente, há muitos outros textos das Escrituras que são considerados na tradição política. Talvez nós pudéssemos mencionar especialmente ainda o 5º mandamento e a 2ª petição da oração do Senhor. Os dois são tratados, inclusive nos documentos confessionais de Westminster, como tendo algo a dizer a respeito da política. Mas esses dois textos que nós lemos constituem o que nós poderíamos chamar do centro de gravidade da visão reformada da política. Nessas passagens, os teólogos reformados encontram 3 elementos sobre o governo civil. Eles encontram a origem do governo, a finalidade e a autoridade peculiar do governo civil. A origem do governo civil é a autoridade absoluta de Deus, que é relativamente e limitadamente conferida aos governantes. A Confissão de Fé de Westminster afirma que Deus, o Senhor Supremo e Rei de todo o mundo, constituiu sobre o povo magistrados civis que lhe estão sujeitos. Deus é o Senhor Supremo. Deus é o detentor originário de todo o poder. E somente Deus é soberano absoluto do universo. E esse Deus, Rei Supremo, Senhor de todo o mundo, na sua sabedoria, conferiu aos governantes civis um poder, mas um poder delegado, um poder limitado, um poder relativo. Daí a confissão afirmar que esses magistrados estão sujeitos a Deus. Percebem? Essa é a linguagem da nossa confissão. Deus, o Senhor Supremo e Rei de todo o mundo, constituiu sobre o povo magistrados civis. Os magistrados estão sobre o povo, mas sobre os magistrados está o Senhor. Além disso, além da origem do governo civil, a autoridade recebida de Deus pelo magistrado tem uma finalidade específica. A confissão diz que o governo civil existe para a glória de Deus e para o bem público. E depois explica mais apropriadamente o que isso significa com respeito ao governante. Ora, todos nós devemos viver para a glória de Deus. Todos nós devemos buscar o bem do nosso próximo. Mas a nossa confissão diz que existe uma maneira peculiar pela qual o governo civil promove a glória de Deus e o bem público. A finalidade do governo civil é quando ele age, consiste em agir para a defesa e incentivo dos bons e o castigo dos malfeitores. A finalidade do governo civil, portanto, é a promoção da justiça pública. A finalidade do governo civil, repito, é a promoção da justiça pública. É punir os que praticam mal e possibilitar que os bons vivam de modo tranquilo e manso, com toda piedade e respeito. Agora, em terceiro lugar, de que modo o governo civil pode exercer a sua autoridade delegada? A confissão, seguindo bem de perto o ensino bíblico, afirma que para isso Deus armou o magistrado com o poder da espada, a coerção, para com ela promover a justiça pública. A partir desses fundamentos bíblicos que nos ensinam sobre a origem, a finalidade e a autoridade peculiar do governo civil, nós precisamos ver, em segundo lugar, quais são os distintivos, as ênfases da doutrina política reformada. Se observarmos a história do seu desenvolvimento e a sua cristalização confessional, veremos que, acima de tudo, a tradição política reformada enfatiza o que nós vamos chamar de um ajuste fino entre o dever geral de obediência e o direito excepcional de resistência à autoridade civil. Essa é a primeira ênfase da doutrina política reformada. O equilíbrio delicado entre o dever geral de obedecer e o direito excepcional
de resistir. Ora, irmãos, se foi Deus quem constituiu o magistrado, é evidente que a sua autoridade é legítima e os cidadãos devem lhe prestar ampla, sincera, honrosa obediência. Porém, se apenas Deus é o soberano Senhor de todas as coisas, nenhum governante humano pode demandar obediência absoluta. Nenhum governante humano pode demandar obediência absoluta. Quando um magistrado, então, se torna tirano, por exemplo, exigindo que os crentes façam algo que é manifestamente contrário à palavra de Deus, desobedecer o governante é um dever. O povo reformado tem historicamente seguido o exemplo de Atos 5, afirmando que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E, por vezes, essa declaração de submissão total ao senhorio de Cristo tem custado a vida dos crentes reformados. Um segundo elemento importante da tradição reformada é a afirmação de que a autoridade do governo civil se distingue das outras autoridades da vida humana, como a igreja, a família, não por uma mera questão de grau ou hierarquia, mas por uma diferenciação qualitativa. Esse é o princípio que hoje nós costumamos chamar de soberania das esferas. Ou, como prefere o meu amigo professor Lucas Freire, nós podemos chamar de princípio da autoridade diferenciada. Na Confissão de Westminster, esse princípio aparece claramente na distinção que foi originalmente elaborada por John Knox entre o poder da espada, que é prerrogativa do magistrado, e o poder das chaves, que é prerrogativa da igreja. A Confissão diz categoricamente que os magistrados civis, e eu estou citando literalmente a Confissão, os magistrados civis não podem tomar sobre si a administração da palavra e dos sacramentos, ou o poder das chaves do reino do céu, nem de modo algum intervir em matéria de fé. A autoridade do governo é limitada pela existência de outras esferas da vida humana, que têm a sua própria autoridade e sobre as quais o governo não tem o direito de impor qualquer interferência ou sujeição. Algo interessante a esse respeito é que na tradição política reformada, então, a esfera político-jurídica do governo civil se distingue das outras esferas sociais, a família, a igreja, as empresas, ou, na época, as corporações de ofício. Há uma distinção que nós podemos chamar de ontológica e teleológica. Eu vou explicar essas palavras difíceis. Nós podemos distinguir o governo civil dessas outras esferas da vida, observando a sua natureza e a sua finalidade. O governo civil possui uma natureza específica, uma natureza político-jurídica, e uma finalidade específica, que é a aplicação da justiça pública. O governo existe para promover o bem e punir o mal na vida pública, e não para fazer qualquer outra coisa. Por exemplo, Samuel Rutherford defendeu, no seu livro Lex Rex, ele combateu os monarquistas do seu tempo, que defendiam o direito absoluto dos reis de fazerem o que eles quisessem. E esses monarquistas defendiam o direito dos reis usando alguns textos bíblicos nos quais os governantes são chamados de pais. Eles são chamados de pais, e os monarquistas então diziam que, como pais têm autoridade absoluta, segundo eles diziam, sobre seus filhos, os governantes, que são nossos pais, também teriam autoridade absoluta sobre nós. Mas Rutherford mostrou que os governantes civis são pais apenas num sentido metafórico, mas que eles possuem um ofício de natureza e finalidade distintas da autoridade paterna. E os governantes se tornam tiranos quando deixam de cumprir a missão que lhes foi dada por Deus, mas também quando eles tentam usurpar a missão que pertence a outras esferas da vida. Quando o governo tenta ser o nosso pai, ou quando o governo tenta ser o nosso pastor, ele está usurpando uma missão que não lhe pertence, mas pertence respectivamente à família e à igreja. Então, primeira ênfase da teologia política reformada: o ajuste fino
entre obediência, o dever geral de obediência e a exceção da resistência. Segundo, o princípio da autoridade diferenciada das esferas da vida. Terceiro, uma outra ênfase da doutrina política reformada, que aparece com maior força a partir da obra de John Knox e dos puritanos do século XVI, é a ideia da existência de um pacto social entre os homens que compõem uma determinada comunidade política, um pacto feito diante de Deus. Segundo o historiador do direito John Witt Jr., um historiador protestante, os puritanos consideravam-se não apenas indivíduos pactuais em seu relacionamento com Deus, mas também um povo pactual, que se mantinha unido por meio de pactos feitos uns com os outros. Os puritanos tinham, então, principalmente os puritanos da América do Norte, eles tinham a doutrina dos três pactos: o pacto social, o pacto eclesiástico e o pacto civil. Então, nós temos três ênfases importantes na tradição política reformada: o equilíbrio entre obediência e resistência, o princípio da diferenciação da autoridade e a ideia de um pacto social que constitui a comunidade política. A partir dessas ênfases, a tradição reformada tem sido uma bênção para as nações que se erguem sobre os seus princípios. Ainda no século XVI, quando Althusius escreveu a sua Política, as ideias reformadas influenciaram decisivamente, na Holanda, a vitória da Casa de Orange e das 7 províncias protestantes contra a tirania do governo espanhol de Filipe II, naquele evento histórico que nós conhecemos como a Revolta Holandesa e a Guerra dos 80 Anos. Esses mesmos princípios reformados foram aplicados em grande medida pelos puritanos que fundaram os Estados Unidos da América e deixaram um legado importante nas bases daquela nação. Mais uma vez, John Witt Jr. afirma que o chamado experimento americano deve grande parte de seu sucesso ao puritanismo e, especialmente, aos impactos da doutrina da depravação total sobre sua teoria política. O historiador do direito diz o seguinte: em virtude da sua doutrina do pecado, os puritanos então defenderam e adotaram uma variedade de proteções constitucionais contra a autocracia e o abuso, tanto dentro da igreja como no Estado. Perceba, irmãos, que para os presbiterianos, o nosso sistema de governo ele é também uma salvaguarda, é também um sistema de proteção contra o abuso. O governo conciliar é uma forma de proteção contra abusos de poder por parte dos ministros do Evangelho. E os puritanos, de certa maneira, aplicaram os princípios da eclesiologia presbiteriana ao governo civil nos Estados Unidos da América e propuseram um governo limitado, um governo conciliar em grande medida, um governo que se estruturava em diversos níveis de limitação e de esferas específicas de autoridade. Bom, isso é a tradição política reformada. Agora, o que tudo isso tem a ver com a Revolução Francesa? Esse é o nosso segundo ponto. Quando se fala nos eventos que ocorreram na França no século XVIII, geralmente se fazem muitos elogios ao projeto desenvolvido e aplicado no período revolucionário. As ideias iluministas que foram então defendidas As ideias iluministas que foram então defendidas ardorosamente inspiraram, segundo o relato dominante, uma onda de lutas contra a tirania por todo o mundo. Quando os professores de história relatam o que foi a Revolução Francesa, a imagem é predominantemente positiva, exaltando-se a coragem daqueles pensadores iluminados que, contra as trevas da ignorância e da dominação autoritária, lutaram pela liberdade, pela igualdade, pela fraternidade. O historiador médio, o historiador típico, reconhece, claro, que houve erros durante o processo revolucionário. São inegáveis as atrocidades cometidas durante o período do terror, por exemplo. Mas os ideais do iluminismo e da revolução são mantidos como acima de suspeita, como se aquelas atrocidades fossem um mero acidente, um excesso praticado, mas que não afeta o núcleo essencial dos ideais iluministas da Revolução. Dizem esses historiadores médios que os revolucionários estavam certos em combater os privilégios da aristocracia francesa, os poderes absolutos do monarca e a pobreza e opressão do chamado Terceiro Estado.
Os acontecimentos horrendos que acompanharam essa luta, dizem eles, foram um mal necessário, ou, no máximo, um desvio inesperado da rota de progresso e iluminação. Acontece que, num primeiro olhar, essa avaliação da Revolução parece ter alguma procedência, até mesmo do ponto de vista cristão. Nós dissemos que a tradição política reformada defendia o direito de resistência à tirania. E, segundo o relato dominante, a Revolução Francesa foi um movimento de combate a um governo tirano. Nós dissemos que a política reformada afirma a existência de um pacto social entre governantes e governados. E os iluministas que inspiraram a Revolução também defendiam a existência de um contrato social. Nós dissemos que o governo civil deve ser limitado, e os revolucionários lutaram para promulgar uma Constituição francesa que impusesse limitações ao poder civil. Na superfície, portanto, parece que, em alguma medida, a onda revolucionária que culminou nos eventos na França era apenas uma aplicação mais ou menos fiel dos princípios políticos reformados elaborados nos séculos XVI e XVII. Ela seria apenas mais um exemplo da resistência à tirania, como foram a Revolta Holandesa, a Revolução Gloriosa na Inglaterra ou a Revolução Americana. Mas esta é apenas uma visão bastante superficial e enviesada da relação entre a doutrina política reformada e a Revolução Francesa, ou mesmo entre a Revolução e os demais movimentos históricos de resistência que nós já mencionamos. Na verdade, havia algo de muito novo e de muito peculiar na onda revolucionária que varreu a Europa no século XVIII, da qual a Revolução Francesa foi o exemplo mais bem acabado. Apesar do entusiasmo de muitos, houve alguns pensadores que, naquele mesmo tempo, chamaram a atenção para os graves perigos do espírito revolucionário. O mais famoso desses pensadores que chamou a atenção para os perigos da Revolução foi o pensador e político anglo-irlandês Edmund Burke. Burke escreveu um livro famoso chamado As Reflexões sobre a Revolução na França. Para ele, que é considerado o pai do conservadorismo político moderno, os eventos que corresponderam à Revolução Francesa eram completamente distintos da Revolução Gloriosa que ocorreu em sua própria nação. Isso porque, segundo Burke, a Revolução Gloriosa, na verdade, havia sido um movimento antirrevolucionário, porque ele defendia, segundo ele, eu vou citá-lo, esse movimento que resultou na Revolução Gloriosa defendia nossas antigas e indiscutíveis leis e liberdades e a antiga Constituição do governo, que é a nossa única segurança de lei e liberdade. Então, enquanto a Revolução Gloriosa era, na verdade, um movimento antirrevolucionário, ele diz, a Revolução Francesa foi um experimento destrutivo que visava derrubar todas as estruturas sociais existentes e recomeçá-las do zero, como numa espécie louca, insana, de milagre político da regeneração. O espírito da Revolução era um espírito de recriação do mundo, e nós vamos ver isso em alguns instantes. Diversos autores do nosso tempo chamam a atenção para esse caráter peculiar do iluminismo francês e da sua respectiva revolução. Gertrude Himmelfarb, historiadora dedicada ao estudo do iluminismo, defende no seu livro Os Caminhos para a Modernidade que é preciso distinguir 3 iluminismos: o iluminismo britânico, o iluminismo americano e o iluminismo francês. Cada um deles, segundo ela, diferiu profundamente em seu espírito e sua substância. Enquanto o iluminismo britânico representava a chamada sociologia da virtude, o americano representava a chamada política da liberdade, ao passo que o iluminismo francês foi marcado pela chamada ideologia da razão. Um outro autor, chamado Guedix, afirma que o iluminismo correspondeu a uma atitude otimista diante da razão e da ciência, aos quais se atribuía o poder de revelar o mundo tal como ele é e de controlar o mundo. Guedix afirma, com o iluminismo, previa-se que dilúvios e incêndios, fome e seca, acidentes e doenças,
violência e guerra seriam todos mitigados, diminuídos e, no final, eliminados pela marcha inexorável do racionalismo científico. Percebam o caráter escatológico da filosofia iluminista. Haverá um mundo de progresso, de paz e de absoluta tranquilidade entre os homens. O iluminismo, o racionalismo, prometeu levar o mundo de volta ao paraíso. Mas não são exatamente essas críticas conservadoras que nos interessam aqui. Nós dissemos no início que os princípios políticos reformados ajudaram a Igreja a compreender e a rejeitar o espírito da Revolução. Ao falarmos isso, nós temos em mente um personagem pouco conhecido de nós, reformados brasileiros, e que mereceria muito mais de nossa atenção. Nós estamos falando de um jurista, historiador e político holandês, chamado Groen van Prinsterer. E aí o Dr. Wes mencionou que Finney era um jurista, né? Eu fiquei um pouco ofendido. Então, aqui nós temos Groen como sendo um exemplo de um historiador, de um jurista, né, que levou o povo reformado a um entendimento mais bíblico das coisas. Bom, Groen, esse historiador holandês, ele falou muito sobre os eventos revolucionários que estavam acontecendo na Europa do seu tempo. Ele nasceu em 1801, 20 anos, menos de 20 anos após a Revolução, um momento marcante da Revolução Francesa, que foi a derrubada da Bastilha em 1789. Apenas para que os irmãos não suponham que a relevância de Groen para o nosso tema é uma invenção minha, vamos ouvir as palavras do Dr. Martin Lloyd-Jones acerca desse personagem. No seu livro, Os Puritanos, Suas Origens e Seus Sucessores, o doutor afirma o seguinte: aqui eu chamo a atenção para um homem fascinante e muito importante, cujo nome é Groen van Prinsterer. Ele era, por todos os títulos, um homem extraordinário. E continua: eu gostaria de ter tempo para aprofundar-me nisso. Todavia, o tempo só me permite mencionar simplesmente esta notável e extraordinária oposição ao princípio geral da Revolução Francesa. Oposição que aconteceu na Holanda. E ele diz: não se deu na Inglaterra, não se deu nos Estados Unidos da América, deu-se, porém, naquele pequeno país. E lá se ergue como um grande monumento a única oposição verdadeira a toda a ideia que está por trás da Revolução Francesa. Igualmente, nós podemos tomar a seguinte recomendação do teólogo holandês Bavinck. Para Groen, ele diz: o Evangelho era o único, mas também o eficaz antídoto para os males da época. Mas ele não parou no apelo ao retorno pessoal ao Evangelho, diz Bavinck, embora enfatizasse muito a necessidade de conversão individual, ele estava sempre alerta contra os perigos do pietismo e da fuga do mundo. A partir do Evangelho, ainda citando Bavinck, Groen deduziu princípios que trariam bênçãos sobre a família e a sociedade, a ciência e a arte, o direito constitucional e a política. Esse monumento grandioso do qual Lloyd-Jones se fala é a obra Incredulidade e Revolução, fruto de uma série de palestras proferidas por Groen na Haia, a sede do governo holandês. E o caráter único dessa oposição ao fenômeno revolucionário está, como afirma Bavinck, no modo como Groen constrói sua crítica histórica a partir dos princípios gerais da Escritura. Ele começa uma de suas palestras com as seguintes palavras, que demonstram o seu compromisso fundamental com a autoridade absoluta de Deus e a submissão radical às Escrituras. Ele diz: o nosso ponto de vista é aquele do cristão que não deseja se gloriar em nada, senão em Cristo e este crucificado. Na religião, na moralidade e na justiça, no lar ou no Estado, o cristão não reconhece nenhuma sabedoria ou verdade que não tenha por princípio a sujeição do coração e da mente à revelação bíblica. A tese fundamental de Groen, exposta no livro Incredulidade e Revolução,
é que os movimentos revolucionários que assolaram a Europa a partir da segunda metade do século XVIII foram resultado do avanço de um espírito de incredulidade e de apostasia. Grum afirma que a Revolução Francesa e os demais experimentos revolucionários da época foram resultado de um processo de autoexaltação do homem e de rejeição do Evangelho. Não há tempo de expor todos os pormenores, todos os aspectos importantes do pensamento de Grum sobre a Revolução. Porém, há alguns elementos essenciais que eu gostaria de observar. Primeiro, nós devemos notar que o ponto central da análise de Grum consiste na afirmação de que a raiz da praxis revolucionária era de natureza religiosa. O ponto de partida da Revolução não estava na economia, na luta contra a pobreza do terceiro Estado. O ponto de partida da Revolução não estava na política, na resistência ao absolutismo do rei. A raiz da Revolução era de natureza religiosa, porque ela resultou da incredulidade sistemática, do desprezo pela religião cristã e da tentativa de impor em seu lugar uma religião política secular. Esse é o ponto mais importante da tese de Grum. E é difícil enfatizar bastante a importância desse assunto. O iluminismo tem sido frequentemente descrito como a libertação de uma visão de mundo religiosa. Mas isso, irmãos, é absolutamente impossível. O homem foi criado por Deus e para Deus. Ele é um ser essencialmente religioso. A rebelião humana contra o Criador nunca pode torná-lo verdadeiramente autônomo. A rebelião contra o Criador só pode resultar na escravidão do homem a Satanás e aos ídolos. Exatamente por isso, a rebelião dos iluministas contra o Deus cristão não pode ser o caminho da autonomia nem o caminho da liberdade. Ao contrário, o caminho da revolução é apenas uma outra forma de religião, uma religião secular, um tipo sofisticado de paganismo. E não é à toa que muitos dos adeptos das ideias revolucionárias professavam um tipo de fé na heresia do deísmo. Em segundo lugar, nós devemos notar que a religião revolucionária destrói a natureza das coisas, ou procura destruir a natureza das coisas. O dogma fundamental do iluminismo é a ideia de autonomia humana radical, a afirmação de que o homem não deve estar sujeito a nenhuma lei que ele mesmo não tenha aceitado para si. Nenhuma lei externa pode ser imposta a mim, apenas as leis que eu mesmo fizer, que eu mesmo criar para a minha vida. Basicamente, isso significa que o homem não deve obedecer a ninguém, além de si mesmo. E a partir desse dogma fundamental da autonomia humana, os iluministas expressavam uma fé bastante cega na capacidade humana de, pela razão, recriar o mundo à sua própria imagem. A Revolução, portanto, foi um experimento de recriação da sociedade, de refundação do mundo, segundo o ideal da liberdade e da igualdade radicais. Porém, irmãos, uma vez que a religião revolucionária é uma falsa religião, o seu experimento de recriação estava fadado ao fracasso. O Deus soberano, Criador dos céus e da terra, governa o mundo por sua providência e para a consumação dos fins que Ele mesmo estabeleceu. O homem não é autônomo, Deus é. O homem não pode estabelecer leis estruturais sobre como deve ser a sociedade ideal. Apenas Deus é legislador e juiz. Grum afirma o seguinte: a Escritura, e somente ela, contém os fundamentos da justiça, da moral, da liberdade e da autoridade, tanto para os indivíduos como para as nações e para os governos. Ou seja, toda tentativa de reconstrução artificial da sociedade, segundo os modelos abstratos da filosofia iluminista, encontraria o obstáculo intransponível da ordem criacional e do governo providencial de Deus. Assim como o Senhor frustrou a tentativa dos cidadãos de Babel de construir uma cidade em oposição aos mandatos divinos, o Senhor irá desbaratar
toda tentativa insolente dos homens de superarem os limites da ordem criada, como se o mundo pudesse se tornar algo diferente daquilo que Deus o criou para ser. É exatamente por isso que, para Grum, as atrocidades cometidas na Revolução Francesa não eram um acidente, não era um fenômeno inesperado. Na verdade, a violência, o terror, a destruição são os resultados necessários de todo experimento revolucionário. Porque o espírito da incredulidade só leva à morte e à escravidão. E isso vale tanto para os indivíduos como para as comunidades humanas. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Em terceiro lugar, nós devemos observar que a religião revolucionária é exclusivista e centralizadora. Em nome da recriação artificial do mundo, supostamente para o bem comum, a revolução defende a supressão de todos os outros poderes instituídos e a centralização de toda a autoridade nas mãos dos iluminados, a quem incumbe conduzir a comunidade política ao paraíso prometido, ao mundo de paz e progresso, de liberdade, igualdade e fraternidade. No fim das contas, irmãos, em nome da soberania popular, em nome do bem comum, em nome da liberdade, em nome da igualdade, em nome da fraternidade, o que a Revolução fez, o que o espírito revolucionário continua a fazer, é suprimir, retirar dos indivíduos, das famílias, das igrejas, das empresas e das demais associações da vida, toda a liberdade de viver e de se desenvolver. Todo direito e atividade dos homens fica dependente de uma autorização do poder público central, que, quando a concede, o faz como se fosse um favor. Esse caráter exclusivista aparece nos experimentos revolucionários de muitas maneiras. Eu vou citar um único exemplo. Para Rousseau, uma das figuras centrais da Revolução Francesa, o soberano deveria promulgar uma profissão de fé civil. E a expressão é exatamente essa, tá, certo? Uma profissão de fé civil precisa ser promulgada pelo Estado. E essa profissão de fé, essa confissão, consiste de certos sentimentos sociais, sem os quais nenhum indivíduo pode ser considerado um bom cidadão. Se um indivíduo nega professar a fé civil no soberano, prestem atenção, se um indivíduo nega professar a fé secular no soberano, ele pode e deve ser banido do Estado. E Rousseau explica literalmente como deve ocorrer esse banimento, com as seguintes palavras: se qualquer um, depois de reconhecer publicamente estes dogmas, se comporta como quem não crê neles, que seja punido com a morte. Ele cometeu o pior de todos os crimes, o crime de mentir perante a lei. Percebam de que maneira o espírito revolucionário exige a nossa absoluta devoção. Ele não admite dividir sua autoridade com ninguém. E aqui nós estamos em condições de reconhecer a antítese radical entre o espírito revolucionário e a tradição política reformada. Ora, enquanto os reformados professaram o equilíbrio entre a obediência legitimamente devida e o direito de resistência à tirania, o espírito revolucionário inversamente derruba governos legítimos e exige a obediência absoluta aos líderes da revolução, sob pena de morte. Enquanto os reformados defendem a autoridade diferenciada das diversas esferas sociais, os revolucionários reconhecem apenas a autoridade do Estado, e tudo mais deve estar debaixo do senhorio absoluto de César. E enquanto a doutrina puritana do pacto levou à criação de instituições de contenção do poder, de limitação do poder, o dogma revolucionário do contrato social e da soberania popular apenas trouxe terror, violência e atrocidades feitas em nome do bem comum. O povo reformado fez muito bem em dar ouvidos aos alertas de Grum van Prinsterer e rejeitar em sua própria época
o espírito revolucionário. Mas nós estamos no século XXI. A Revolução Francesa ocorreu há mais de 200 anos. Voltaire, Rousseau e Diderot estão mortos e suas teorias políticas estão relegadas, aparentemente, ao Museu das Ideias Históricas. Que serventia tem falar sobre esse assunto hoje? Esse é o nosso último ponto. Na verdade, o espírito revolucionário está bem vivo em nosso próprio tempo. E sua influência se pode sentir em todo lugar. Quase na sua totalidade, a política contemporânea é um esforço de recriação artificial da sociedade, de destruição das esferas de vida e de estabelecimento de um credo político, uma religião secular. Vejam alguns exemplos, irmãos. O que são as lutas contemporâneas do movimento LGBT? Se não um experimento de recriação. Todo o discurso das teorias de gênero dominantes hoje tem por fundamento a ideia de que não existe uma natureza das coisas, de que não existe uma essência da masculinidade, de que não existe uma essência da feminilidade que deve ser respeitada. A ordem criacional nessas teorias políticas é desafiada, como se a autonomia humana fosse absoluta e os limites da palavra criadora de Deus não existissem. O Senhor diz, homem e mulher os criou. Mas o espírito revolucionário diz, os gêneros binários são uma construção social, um sistema discursivo de exclusão. Um outro exemplo. O que dizer da tentativa constante de se descriminalizar o aborto? Em nome da autonomia feminina, permite-se a implacável destruição do mais frágil e indefeso dos seres humanos, o nascituro. Por causa do espírito revolucionário dominante, a vida não é mais um direito humano inviolável e inalienável, mas um favor que o Estado soberano nos concede, quando quer e como quer. Toda a retórica e a discussão filosófica sobre quando começa a vida humana é uma mera cortina de fumaça para se disfarçar a atrocidade de se dar ao governo civil o poder absoluto de dizer quem pode viver, quem deve morrer. Um experimento revolucionário contra a natureza das coisas, contra os princípios divinos da justiça e do direito. Um terceiro exemplo um pouco mais polêmico. Olhem, irmãos, para o que é a filosofia política e a praxis do marxismo e das esquerdas em geral. Percebam que todo o discurso da esquerda é um experimento de recriação. Percebam a ideia de supressão de todas as esferas da vida. No seu livro As Origens da Família, da Propriedade e do Estado, Marx, que foi o autor básico, e Lenin, que terminou o livro após a morte de Marx, Engels, que terminou o livro após a morte de Marx, dizem que as famílias não têm o direito de educar os seus filhos e que na comunidade socialista os filhos não pertencem à família, mas pertencem ao Estado. E o Estado deve educar, instruir essas crianças para os seus fins. Marx e Engels não inventaram isso. O próprio Rousseau defendia a centralização da educação e da criação dos filhos nas mãos do Estado. Mas a religião política da Revolução se impõe na sociedade ainda de um modo mais sutil. O grande alvo dessa religião é a afirmação da soberania absoluta de César, inclusive sobre as nossas consciências, e a negação total da soberania de Deus. Esta pecaminosa soberania do Estado se revela no seu controle sobre a esfera econômica. Irmãos, pensem comigo. O governo, controlando a emissão de papel moeda ou usando uma série de outras prerrogativas econômicas, ele pode alterar do dia para a noite toda a estrutura das trocas econômicas. R$100 que hoje compram 20 quilos de feijão, amanhã, pela ação do Estado, podem valer apenas o equivalente a 2 quilos.
Alguns irmãos mais velhos do que eu certamente viveram esse período em que essas coisas aconteceram. E, de certa maneira, estão em menor grau acontecendo novamente. Se vocês fazem feira, percebem que a cada mês nós colocamos menos coisa no carrinho e o valor da feira fica mais alto. O poder que foi dado ao Estado lhe dá a capacidade de decidir quanto nós podemos comprar com o nosso trabalho. O Estado pretende não só o controle da esfera econômica, mas ele pretende hoje o controle absoluto da esfera familiar. Ele faz isso quando permite ou proíbe que os pais apliquem a vara, a disciplina física nos seus filhos. Mas ele também faz isso de modo mais sutil, quando ele impõe um currículo escolar de clara inspiração secular e revolucionária, obrigando nossos filhos a se sujeitarem à sua instrução moral. O Estado pretende o controle absoluto até mesmo em matéria de consciência e fé, quando se encaminha para criminalizar o discurso religioso, pretendendo dizer quais pecados podem ou não podem ser apontados, expostos pelos pregadores do Evangelho. Ontem o pastor Bruno falou sobre como os puritanos abriam feridas no púlpito. A verdade é que o Estado pretende nos proibir de abrir algumas dessas feridas. E, portanto, ele nos proíbe, pretende nos proibir de oferecer o bálsamo que sara essas feridas, o Evangelho. Então, irmãos, à medida que nós celebramos nesse ano 500 anos da Reforma Protestante, e aqui eu quero me encaminhar para como nós celebramos nesse ano 500 anos da Reforma Protestante, nós precisamos, é um imperativo dos nossos dias, resgatar o pensamento político reformado e aplicá-lo à nossa própria época, aos nossos próprios desafios. A tradição política reformada nos ensina hoje a rejeitar o espírito revolucionário com o mesmo vigor com o qual Grum o rejeitou em sua própria época. Como cristãos reformados, nós honramos e nos sujeitamos aos governantes civis, mas nós não reconhecemos nenhum soberano absoluto, senão Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Como cristãos reformados, nós afirmamos que o governo civil é necessário e bom, pois ele tem a missão divina de punir os malfeitores e permitir que os bons vivam sem temor. Mas nós não aceitamos, não admitimos que o Estado usurpe a missão de outras esferas, como a família, a igreja, as empresas. Como cristãos reformados, nós entendemos que o pacto social entre governantes e governados é um pacto feito entre pecadores na presença do Deus Santo. De modo que o poder dado aos governantes, que são homens pecadores, deve ser necessariamente limitado e contido. Nós não toleramos governantes nem políticos que se apresentam como redentores de todos os males sociais. E por isso nós não lhes cederemos mais poder do que convém, segundo os princípios bíblicos e a prudência cristã. Os cristãos reformados devem estar atentos ao fato de que esse exclusivismo e essa centralização do Estado são, em última instância, uma tentativa de substituir a soberania de Deus pela soberania de César. A raiz desse espírito é a apostasia, a rejeição do Evangelho. E o seu alvo é, como tem sido desde a queda do primeiro homem, mudar a glória do Deus incorruptível em semelhança das coisas criadas. O problema do espírito revolucionário é mais do que suas consequências sociais negativas e nefastas. O seu maior problema é o seu caráter idólatra e a sua exigência de que todos os homens declarem não ter outro rei senão César. Mas o povo reformado tem sim outro rei. Nós confessamos Jesus Cristo como Senhor. Nós nos submetemos ao seu bendito governo e nós devotamos apenas a Ele a nossa total lealdade. Aqueles que põem a sua confiança nos príncipes serão completamente frustrados, como nos diz o Salmo 146. Mas aqueles que beijarem o Filho e se refugiarem nele, esses serão bem-aventurados. Amém. Vamos orar, irmãos.
Bendito Deus, Senhor Supremo e Rei do Universo. Bendizemos o Teu nome por Tua palavra e por Teu ensino. E te suplicamos, Senhor, fortalece o povo de Deus, o Teu povo, o povo reformado, a como profetas, sacerdotes e reis cumprirem sua vocação neste mundo, denunciando o pecado, apontando a cura e a reconciliação entre o Senhor e os homens no Evangelho, e combatendo nessa vida todo o mal, todo o pecado e todas as ciladas enganadoras de Satanás. Ajuda o povo reformado, o teu povo, a fugir do espírito idólatra da revolução e a se submeter ao senhorio absoluto de Jesus Cristo em todas as áreas da vida. Abençoa o teu povo, Senhor, de modo que a reforma das igrejas, a reforma das famílias, resulte, enfim, na reforma da sociedade, de modo que publicamente o teu nome seja reconhecido, amado, entronizado, e o nome de César seja colocado no seu devido lugar, como autoridade legítima, mas limitada, jamais absoluta. Que o teu povo honre César, mas tema e adore tão somente o teu nome, o teu santo e bendito nome, e o teu Filho, o Rei soberano que governa todas as coisas com a palavra do seu poder. É no nome dele que nós oramos. Amém.